Recentemente reacendeu a treta entre Bill DeMaio e Marvel Studios quando ele fez novas duras críticas em cima do Kevin Feige e dos produtores da Marvel Studios no perfil pessoal do X dele. Se você não sabe quem diabos é Bill DeMaio e que história toda é essa, eu vou lhe explicar aqui, contextualizar rapidamente. Tudo começou com a estreia de X-Men 97, uma série animada da Marvel. Um pouco antes da estreia, o Bill DeMaio, que é o criador, o principal responsável por essa série, ele foi demitido. E apesar de a série ter sido um grande sucesso, um sucesso tanto de crítica quanto de público. Eu recentemente terminei de assistir a série faz uns poucos dias e com certeza é uma das melhores coisas que a Marvel já fez. Mas mesmo assim ele foi demitido. A Marvel fez isso alegando o comportamento inadequado dele durante os trabalhos na Marvel. Ela declarou o seguinte: o Sr. DeMaio foi demitido em março de 2024 após uma investigação interna. Dada a natureza flagrante das descobertas, cortamos imediatamente os laços com ele e ele não tem mais nenhuma afiliação com a Marvel. Obviamente, o Bill DeMaio se defendeu dessas acusações e disse que ele foi demitido por conta de uma postagem dele no dia do orgulho LGBT. Ele declarou o seguinte: aqui está uma fanart de X-Men que eu postei no Instagram no dia do orgulho LGBT em junho. No dia 13 de junho, o Marvel me mandou uma carta avisando que haviam tirado os meus créditos da segunda temporada devido à publicação. Infelizmente, esse foi o acontecimento mais recente em um padrão perturbador que sofri enquanto trabalhava em X-Men 97 e Blade. Então ele acusou a Marvel de homofobia, tanto por conta dessa publicação, quanto durante o próprio trabalho, né? Um padrão perturbador que sofri enquanto trabalhava em X-Men 97. Enfim, não sei exatamente quem está falando a verdade aí, mas sei que isso aqui foi o começo de uma treta que esse homem até hoje lança críticas em cima da Marvel. Eu vou ler aqui algumas coisas que ele postou recentemente. São bem recentes mesmo, algumas são inclusive de ontem. E não é pouca coisa não, viu gente? Porque o homem tá com raiva, esse homem tá com ódio do Kevin Feige da Marvel. Então, antes de começar, deixa logo aí o seu like para ajudar o YouTube a impulsionar esse vídeo para o máximo de gente possível. Se inscreve no canal caso não seja inscrito ainda. E quando for se inscrever, ativa o sininho da notificação para ficar por dentro aqui dos vídeos da Távola do Cinema, beleza? E acho que faltam 4 inscritos para a gente bater a meta de 500 inscritos. Se inscreve aí para a gente bater essa meta, beleza? Dito isso, continuamos aqui com o que interessa. A treta parece ter reacendido quando ele começou a falar sobre as expectativas que ele tinha para os novos filmes dos X-Men que estão sendo planejados na Marvel Studios agora, os filmes live action, né? Ele declarou o seguinte: primeiro, os X-Men são muito maiores do que qualquer criador, inclusive eu. Eu adoraria ter escrito, dirigido os filmes live action, claro, mas tenho muita fé que existem artistas incríveis por aí, com visões e histórias incríveis para contar os X-Men. Agora, eu tenho fé na saga mutante do MCU? Resposta curta, ainda não. Não. E deixe-me explicar o porquê para que você não pense que eu estou sendo apenas um hater. E ele continua: X-Men exige planejamento, um planejamento profundo para ser realizado e causar impacto. Você também precisa estar muito atento à forma como está apresentando a história e à forma como o público vivenciará a história. Você também precisa suprimir o seu ego para torná-la sua e se concentrar em conhecer os mutantes nos termos deles. O que significa respeitar profundamente o cânone deles e o investimento emocional que os fãs têm nele. Com isso em mente, este é o início da saga dos mutantes da Marvel Studios. Ele faz umas críticas em como os mutantes estão sendo introduzidos dentro do universo cinematográfico da Marvel. Ele fala aqui: uma recontagem e uma provocação musical na Miss Marvel que a faz parecer uma mutante. Literalmente, nossa primeira aparição dos X-Men no MCU não é uma década de mutantes, mas um retcon que Kevin Feige impôs à franquia para torná-la sua e sair da versão MCU. E é uma provocação e um retcon que ainda não deram resultado. A propósito, por décadas, os fãs de X-Men esperaram que mutantes adolescentes como Jubileu e Kitty Pryde recebessem sua devida justiça no cinema. Kevin sabe disso, mas assim como a Fox nos enfiou uma vampira adolescente recontada, Kevin e a Marvel estão chocados com a Khan, no caso a Kamala Khan, né, goela abaixo, quando mutantes muito mais interessantes fariam isso. É um foda-se para os fãs. E ter convivido com esses caras é puro egocentrismo. Mesmo ter uma Jubileu recém-escalada aparecendo no final de Miss Marvel para recrutá-la teria sido melhor do que o rótulo instantaneamente esquecível que recebemos. A tradução aqui pode estar um pouco estranha, mas é porque eu estou usando o Google Tradutor, tá? Mas basicamente ele está dizendo que o planejamento para os mutantes na Marvel está sendo uma grande porcaria, que eles estão tentando começar
tudo isso usando a Kamala Khan, a Miss Marvel, que não é nenhuma das mutantes principais, que na verdade nos quadrinhos começou como uma inumana e não como uma mutante, mas inclusive isso já mudou, justamente para se adequar aos filmes. Enfim. Mas o que aconteceu? Ele falando ali sobre as expectativas dele, sobre os mutantes no universo cinematográfico, essas críticas, acabou levando a outras críticas também, né? Aqui, essa página aqui do X sobre a Marvel postou o seguinte: o demitido showrunner de X-Men 97, Bill DeMaio, alegou que o chefe da Marvel Studios, Kevin Feige, se ressentiu do show, porque os fãs estavam usando isso como uma referência sobre como o MCU está falhando. Será, gente, se tem uma pontada de inveja aí do Kevin Feige? O homem não ficou calado, não. No caso, o Bill DeMaio. O Kevin Feige não falou nada. Mas aqui ele continuou. Sim, isso mesmo. Me disseram isso por telefone depois da estreia do episódio 5. Perguntei ao executivo se o Kevin estava feliz, porque, estupidamente, eu ainda queria ajudar o estúdio. A resposta deles foi uma longa pausa, então me disseram que ele ficaria mais feliz se os fãs e o público não estivessem usando isso como um referendo sobre o que o MCU precisa fazer para se consertar. O que piora a situação, eu acho, é que Kevin não tem nada a ver com X-Men 97 e não poderia levar o crédito por isso. Ixi, parece que tem uma dose de inveja aí do Kevin Feige. Mesmo internamente, antes da série ir ao ar, funcionários da Marvel entraram em contato comigo perguntando como eu conseguia fazer uma série tão boa, considerando a situação do estúdio. E como era a melhor coisa que o estúdio já tinha feito. Aqui ele tá levantando a própria bola, será essa verdade? Não sei, eu tô acreditando nas palavras dele. Eu tô escolhendo acreditar. E como era a melhor coisa que o estúdio já tinha feito. Com os elogios, percebi cada vez mais que eu estava me tornando uma ameaça e um arrependimento para a liderança do estúdio. E, mais uma vez, Kevin e Lou, eu acho que é outro produtor ali da Marvel Studios, nem se deram ao trabalho de vir à estreia da série no El Capitan. Não sei onde é isso. Eles não apareceram para agradecer aos fãs. Eles não apareceram para agradecer X-Men, não sei o que é isso. A uma galera aqui, ou ao elenco de dubladores original, por como construíram essa base nos anos 90 do MCU. Não, éramos apenas um pequeno desenho animado que não era sexy o suficiente ou levado a sério o suficiente para garantir a presença daquele grande Kevin Feige. O homem tá ressentido, gente. Mas não acaba não, peraí, ele escreveu mais. Ó. Um dos muitos torrões de dinheiro para mim foi Kevin e a diretoria do estúdio não terem comparecido à estreia para agradecer ou demonstrar apoio ao elenco e à equipe que se esforçaram muito, 7 dias por semana durante 3 anos para fazer do programa o que ele era. E também o estúdio se recusou a fazer uma festa de encerramento para comemorar o sucesso da série em maio. Quem pagou 7 mil do seu próprio bolso pela festa de encerramento da equipe? Fui eu. Foi realmente sacanagem, não fazer nenhuma festinha pros caras. A série que foi um dos maiores sucessos da Marvel nos últimos anos. Uma das melhores coisas que eles já fizeram desde que começou esse negócio. Mas pera aí, como não terminou de falar ainda não. Deixa ele falar. Ó. Parte do problema da Marvel Studios está abaixo. O parlamento de Kevin. Um comitê de executivos que emitem inúmeras notas sobre projetos, mesmo que não estejam familiarizados com eles. Felizmente, Kevin e o parlamento não se importaram muito com X-Men 97, então nunca recebi notas deles. Será que é por isso que foi bom? É um dos motivos pelos quais acredito que minha equipe e eu conseguimos realizar o que fizemos. Não estávamos fazendo um show por comitê. Então, normalmente, o Kevin e os produtores têm muitas exigências em cima dos projetos, mas nesse aqui eles deixaram o cara livre e acabou saindo uma obra-prima. Ele faz mais um post aqui reclamando do fato que não fizeram uma festinha de encerramento para eles, mas vamos passar para o próximo. Aqui eles põem mais um pouco como é que funciona a produção dos filmes da Marvel. Bem decepcionante, vamos ler aqui. Outro fato curioso é sobre a Marvel Studios e o parlamento de Kevin. O parlamento de Kevin, acho que é o que ele chama, é o Kevin e os produtores dele, né? Os parceiros produtores dele. Por exemplo, a produtora principal de Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato fez sua assistente ou seu assistente, não sei, trabalhar horas extras lendo quadrinhos que ela estava ocupada demais para ler. O mesmo aconteceu quando eles começaram a trabalhar no Nomad. Não sei o que é isso, Nomad? Que acabou fracassando porque eles não conseguiram decifrá-lo direito. Acho que era um projeto que não foi pra frente, né? Esse tal de Nomad. Bem, sim, se você não pesquisou o personagem nesse arco, vai ser difícil entendê-lo. Muitas vezes em que tivemos um problema com a história no roteiro ou na edição do roteiro em X-Men 97, e eu fui capaz de rapidamente resolver isso usando meu conhecimento de quadrinhos, me fizeram agradecer a Deus por ter feito minha lição de casa. A lição de casa, basicamente, ler quadrinhos e conhecer o produto que você está trabalhando, né?
Basicamente os produtores da Marvel não gostam de ler quadrinhos. Acho que explica bastante coisa, né? Expliquei por que 70% dos projetos da Marvel Studios são tão medíocres. Além disso, lembra como os criadores de Invasão Secreta se gabavam de não ler os quadrinhos? Bem, é assim que a Marvel faz. O assistente do produtor principal faz toda a leitura dos quadrinhos e cria um documento de desenvolvimento que abrange os quadrinhos e inclui sugestões de quais vilões ou personagens devem ser retirados de uma sequência. Isso é feito para que o produtor real, que está recebendo um bom salário para não ler os quadrinhos, não precise ler a propriedade intelectual da qual os filmes estão sendo feitos. Então o produtor e Kevin leem e fazem anotações no documento de desenvolvimento para refinar as ideias e criar um documento final. Parece que nem o Kevin fez ler os quadrinhos, gente. Nem o chefão dos chefões leu os quadrinhos. E criar um documento final. Então, pelo que ouvimos e pelo que vi, os escritores a quem pedi para não lerem os quadrinhos, mas sim lerem e desenvolverem um pitch, usando um documento de desenvolvimento que descreve os parâmetros da história que eles podem contar. Felizmente, Brad Winderbaum sabia que não deveria insultar minha inteligência ao me entregar tal documento. Então ele nem recebeu esse tal desse documento com essas exigências, né, do que deveria ser feito. O homem já sabia o que estava fazendo, então ninguém nem ligou. Vamos ler esse aqui, que é o último, que é um pouco mais sobre a expectativa dele sobre os mutantes no MCU e duras críticas a como isso está sendo feito, né? Vamos lá. Não quero ser um hater, mas quem olha para isso e diz que esse é o cuidado, o respeito e a seriedade que os personagens dos X-Men merecem? Quem olha para isso e diz que essa é uma liderança competente de um estúdio e que não é nada alarmante? Kevin está introduzindo novos conceitos como o Adamantio e a mutante Miss Marvel, enquanto simultaneamente recicla personagens antigos da Fox, antes de nos dizer que eles vão reiniciar tudo de qualquer maneira? Que diabo é isso? Em seguida vamos falar sobre como Kevin, Nate e a Marvel falam sobre a única coisa que saiu da Marvel que foi universalmente amada. No caso, acho que ele está falando da própria série dele, né? X-Men 97, porque ninguém fala sobre isso. É verdade, não falam. Aliás, Kevin e seu aclamado parlamento da Marvel nem sequer compareceram à estreia de X-Men. O cara ficou chateado que eles não apareceram, viu? É tipo quando o pai falta na pecinha da escola. Um dos membros da equipe estava no elevador com o Lu no dia da estreia e mencionou o assunto. E Lu não tinha a mínima ideia do que ele estava falando. Não, cara, mas no final das contas isso foi uma coisa boa, porque eles realmente tivessem prestado atenção nessa série, não teria sido tão boa. Eles teriam tornado uma coisa medíocre, assim como tudo que eles tocam. Percebeu também como todo mundo na Marvel fala sobre Deadpool e Wolverine colocando os X-Men de volta no Zeitgeist? Já é isso? No Zeitgeist moderno? Enfim, colocou de volta nos holofotes, né? Desculpe, isso foi X-Men 97 e até Ryan Reynolds reconheceu. Infelizmente, Kevin Feige e seus bajuladores odiaram que o que eu alcancei com meu time estivesse recebendo todos os elogios que recebeu. Inveja! E antes que pensem que estou sendo egoísta, destaco o seguinte. Sob minha liderança e visão, minha equipe e eu criamos um projeto que repercutiu no público-alvo do MCU de uma forma que Kevin e seu parlamento não conseguiram fazer em mais de uma década. Não, cara, realmente, X-Men 97, você vê que o cara realmente lê os quadrinhos, eles adaptam arcos dos quadrinhos. Eu nem era tão fã assim, de X-Men de assistir essa série, mas agora eu virei fãzaço dos X-Men. Só que não sei se X-Men 97, segunda temporada, vai ser tão bom, né? Já que não vai ter o homem, não vai ter o chefão aqui, foda. Em vez de analisar o que minha equipe e eu fizemos e aprender a replicar nosso foco no canon e no desenvolvimento profundo dos personagens, eles me difamaram, ameaçaram taticamente a equipe para que não se manifestasse enquanto continuavam a abusar deles e fizeram de tudo para fingir que X-Men 97 não foi um sucesso. Cara, se isso for verdade, que bando de filho da puta, viu? Agora, se isso for verdade, eu quero que esse negócio vá à falência. Cara, que bando de gente escrota. Lembre-se, um executivo de alto escalão da Marvel me disse no ano passado que Kevin se ressentia do meu trabalho e da série porque fãs como você, né? Acho que ele está respondendo aqui um fã. Fãs como você estavam usando isso como um referendo sobre o fracasso do MCU de Kevin. Vários artistas da série me disseram que queriam postar ou incluir sinopses me elogiando pela minha liderança, visão e por tudo que eu investi na série, apenas para a Marvel censurá-los ou repreendê-los. Lembre-se, Jake Castorena foi literalmente interrompido pela Marvel em uma entrevista com a IGN por me dar muito crédito como showrunner. Além disso, a IGN concordou, jornalistas respeitados que são, e uma carinha fazendo assim. Botou um emojizinho, né?
Tudo isso é ego. Eita, mas o homem escreveu. Ixi, mas é um textão mesmo. Textão. Vamos ler, vamos ler. Tudo isso é ego. E os X-Men não têm espaço para ego. O legado deles, o investimento que muitos de nós fizemos nele é a prioridade, não deixar sua marca. Ainda não vi nada de Kevin da Marvel que mostre que eles respeitam o quanto os fãs investiram nesses personagens. Agora, isso vai mudar? Espero que sim. Como eu disse, não tenho fé ainda. Mas minha opinião pode mudar. Não por relações públicas, escalação de dublês ou nostalgia, mas por alguém realmente dando uma entrevista na Marvel sobre os X-Men, onde eu ouço essa pessoa falando sobre a história real. Não sei exatamente do que ele está falando aqui nesse parágrafo. Dito isso, termino com isto. Assim, ele diz termino com isto, mas ainda tem 3 parágrafos. Vamos lá. Durante a fase 1, o Hall H da Marvel e os comunicados de imprensa foram muito emocionantes porque falavam sobre os quadrinhos, os temas e as histórias. Falavam sobre os fãs e sobre fazer o que era certo por eles e pelos quadrinhos. Agora, os painéis e notícias do Hall H são apenas Kevin ou um de seus lacaios falando sobre a mais nova celebridade de primeira linha que receberá um pagamento de 8 dígitos para fazer cosplay de um herói da Marvel. Acho que aqui ele está alfinetando a escalação do Robert Downey Jr. como o Doutor Destino. Eu realmente não gostei tanto, não. Eu acho melhor contratar um novo ator. Mas continuemos. Não há nenhuma conversa sobre os heróis, personagens ou a história em si, porque Kevin e sua ninhada estão apenas transando com as estrelas neste momento, esperando que isso gere dinheiro nas bilheterias. O que nem está acontecendo, né? Os filmes da Marvel recentemente estão amargando nas bilheterias, até quando os filmes são bons, como é o caso de Thunderbolts e Quarteto Fantástico. Até esses filmes bons estão amargando nas bilheterias. É triste, e esses personagens merecem ser tratados como algo mais do que um trampolim de relações públicas para o estrelato e as carreiras de Kevin e seus amigos famosos. O homem tá puto, viu? E se isso tudo for verdade, eu fico bastante triste. E, não sei, a esperança de que talvez mude. Se não mudar, então o cara é que se lasque mesmo. E do outro lado, o universo cinematográfico da DC está sendo comandado por um cara que adora quadrinhos, né? James Gunn, sabe que ele conhece os quadrinhos, ele conhece vários personagens. Você vê ele nos projetos dele, nos filmes dele, nas séries dele, que ele usa personagens que ninguém nunca nem ouviu falar. E às vezes consegue transformar esses personagens em personagens famosos, como foi o caso do Pacificador. Ninguém conhecia antes Esquadrão Suicida, agora tá aí. Vai ganhar sua segunda temporada. Então, se a Marvel não cuidar, DC vai passar ela, né? E coloca aí nos comentários o que você achou aí de todas essas declarações desse cara. Você acha que é tudo verdade? Você acha que ele só tá com o ego machucado? Assim, pode ser que esteja com o ego machucado sim, mas isso não faria necessariamente essas coisas serem mentira, né? Ele disse aí algumas coisas que pessoas lá de dentro disseram também, né? Eu acho que eu acredito nele, eu acho que eu prefiro acreditar nele, hein? Coloca aí nos comentários o que você pensa disso tudo. E tchau, um beijo, até a próxima.